Olá, amigos do canal, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que estejam todos bem e prontos para falar de NFL. Antes de mais nada, não se esqueça, se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo. Também me siga nas redes sociais, @DavisChiodini, tanto no Instagram quanto no Twitter. Bom, vamos lá, vamos falar desse final de semana de Wild Card, que teve vários jogos emocionantes. Lembrando que a rodada só é fechada nessa segunda-feira à noite. Dallas Cowboys e Tampa Bay Buccaneers se enfrentam 22h15, transmissão da ESPN 2 e do Star Plus, mas o final de semana já teve bastante coisa legal para a gente conversar. E vamos começar falando da vitória dos 49ers, 41-23, sobre o Seattle Seahawks. Deixa eu só pegar minhas anotações aqui. É isso. 41-23, um primeiro tempo equilibrado, 17-16 para Seattle. Seattle conseguindo algumas jogadas contra essa defesa, com o Kenneth Walker, né? Conseguindo aí o DK Metcalf levar vantagem sobre o Charvarius Ward em alguns momentos, indo para o intervalo em vantagem. Não foi um primeiro ataque super fluido primeiro tempo super fluido do ataque dos 49ers, mas teve algumas boas jogadas com o Debo, com o Christian McCaffrey. No segundo tempo, quando marchava para pontuar de novo, Seattle o Charles Omenihu acaba forçando um fumble, o Nick Bosa aparece, recupera a bola, e daí em diante é só big plays e jogadas dos 49ers. Dali o ataque do Seattle perdeu a compostura, não conseguiu se recuperar. A gente viu um touchdown longo do Deebo Samuel, o Brock Purdy jogando muito bem, jogando em alto nível, né? Conseguindo fazer scrambles, estender as jogadas e encontrar essas armas, e armas é o que não faltam nesse ataque. Então é um jogo que dá para resumir da seguinte forma: Seattle não fez uma partida ruim, mas chegou num ponto que a diferença de elenco pesou muito na hora de decidir, e aí São Francisco abriu vantagem, né? São Francisco tem um time muito mais talentoso que Seattle nesse momento, em termos de elenco, e isso fez a diferença no final do jogo. Seguindo no sábado, Chargers 30, Jaguars 31. Esse jogo, meu Deus, que loucura, a terceira maior virada da história dos playoffs. Vamos por partes. Os Chargers abriram 27-0 no primeiro tempo. Foram 5 turnovers, 4 interceptações do Trevor Lawrence. E 3 delas pelo Asante Samuel Jr. Só que aí o time parou, não fez mais nada. Os Jaguars voltaram para o jogo. O Trevor Lawrence mostrou uma força mental muito interessante, lançou 4 touchdowns e no final o time virou o jogo com o field goal, um estouro do relógio, para uma das viradas mais épicas. Vamos falar por duas óticas desse jogo. Primeiro pelo lado dos Chargers. Brandon Staley, muitíssimo culpado, tá? Gerenciamento de jogo péssimo, seu time não consegue correr com a bola, não fez nenhum ajuste para mudar o time. Eu sei que perdeu algumas peças lesionadas, como o left tackle, mas é péssimo. Para mim, eu já vinha falando isso antes, não estou falando agora, que o Brandon Staley era carregado pelo talento do time, que me enganou no ano passado e que para mim deveria ser demitido, e eu acho que deve ser demitido. Porém, entretanto, todavia, eu acho que colocar a culpa só no Staley, no Joe Lombardi, que é o coordenador ofensivo, é isentar muita gente. Justin Herbert, terceiro ano na liga, adoro o Justin Herbert, acho ele um grande quarterback, mas precisa ter um desempenho melhor nesse tipo de jogo. Precisa fechar esse jogo, tá? Campanhas realmente iniciadas lá atrás foram só 7 pontos. Sabe? A maior parte dos pontos eram de turnovers. Não é o maior culpado? Não é, mas tem sua parcela de culpa. Você espera que seu franchise quarterback vença esse tipo de jogo, tá? Joey Bosa, 2 faltas pessoais, uma que virou uma conversão de 2 pontos. Muito responsável pela derrota. Derwin James sumiu no segundo tempo, sabe? Então, são uma soma de coisas. Staley, para mim, é o maior culpado pela ótica dos Chargers? Sim, mas não é o único. Do outro lado, Trevor Lawrence, ok, dureza mental, voltou para a partida, merece esse tipo de elogio.
Contudo, ele colocou o time no buraco também. Isso tem que ser lembrado. Foram 4 interceptações. Só lembrar da parte boa não dá, né? Se fosse contra Kansas City, duvido que os Chiefs estivessem que os Jaguars estivessem classificados. Então tem que tomar um pouco de cuidado com isso. Isso custa muito caro, tá? Doug Peterson, líder, espetacular, tá? A entrevista dele indo pro intervalo deixou claro que o time não tinha desistido, que esse time ia continuar lutando e que acreditava que podia vencer. E foi o que aconteceu. Deu um baile no Brandon Staley no segundo tempo. Então os Jaguars merecidamente seguem, porque assim, foram muito mais competentes. Seguindo, agora já no domingo, Buffalo Bills 34, Miami Dolphins 31, um jogo muito mais equilibrado do que se imaginava, tá? Chegou a estar 17-0 para os Bills, depois os Dolphins chegaram a virar esse jogo e os Bills no final passaram um certo aperto. Vou dizer que a performance dos Bills ontem mostrou que eles são um time mais talentoso que os Dolphins, principalmente por conta da questão quarterback. Era o Skylar Thompson contra o Josh Allen, mas as chamadas ofensivas dos Bills ontem me desagradaram. Eu sei que os Dolphins jogam em cover zero bastante, mandam muita blitz, mas você não precisa tentar o tempo todo big plays. E isso, as pessoas botam muito na conta do Josh Allen. Desculpa. Não é do Josh Allen, a chamada muitas vezes é vertical. Várias vezes veio four verticals ali. A gente viu várias jogadas em que a maior parte das rotas eram verticais, né? Algumas outras ficam na conta do Allen. Foram 2 interceptações, um fumble também, né? Então isso tudo pesa. O Miami Dolphins mostrou um espírito de luta muito forte, um espírito assim de um time que acreditou até o último minuto, que lutou, que deixou tudo que tinha em campo, e isso é louvável, e isso vem do seu treinador, tá? Eu acho que Miami, se conseguir resolver a questão de quarterback, a questão que eu falo assim, o Tua está saudável, ele é o nosso quarterback, ok, beleza, né? Precisa ficar saudável. Ou o Tua não vai ter condições, enfim, estou só especulando aqui quem será o nosso quarterback. É um time muito competitivo, e ontem com um quarterback melhor, e eu nem estou colocando a culpa no Skylar Thompson, acho que ele não jogou mal, dentro das suas limitações para mim foi até bem, mas tem um teto. Miami com um bom quarterback é um time muito, muito indigesto de ser batido. O Buffalo Bills em alguns momentos achei um pouquinho soberbo ontem, achando que poderia definir o jogo quando quisesse, e isso às vezes custa nos playoffs, mas ontem aí a diferença do quarterback, de conseguir essas big plays em alguns momentos interessantes, aí pesou. Seguindo, Giants 31, Vikings 24, os Giants, o time com maior aproveitamento na história quando é azarão nos playoffs. E o Daniel Jones merece todos os louros aqui, jogou muito, tem jogado muito. Ontem eu falei na transmissão, o Matheus me perguntou, mas o Daniel Jones vai ficar nos Giants, né, garantiu. Eu falei, não, tem no mercado Jimmy Garoppolo, Derek Carr, mas eu não estou dizendo que eles vão fazer isso, eu estou dizendo que existe a possibilidade de mercado, mas eu não vejo isso acontecendo. Até porque, como eu falei na transmissão também, o Daniel Jones mudaria, tirar o Daniel Jones mudaria todo o sistema, e ele está rodando esse sistema com perfeição. E prestem atenção na palavra, com perfeição. Correndo muito bem com a bola, passando a bola. Ontem os recebedores tiveram uma partida melhor. A linha ofensiva fez um trabalho bem acima da média do que vinha fazendo. Saquon Barkley, para mim, é um jogador que não dispensa comentários, né? Mesmo tendo uma partida em números mais discretos, fundamental. Do outro lado, o lado defensivo, um Dexter Lawrence jogando em altíssimo nível. E um time muito intenso. Os Vikings não fizeram um péssimo jogo, mas faltou conseguir colocar o Justin Jefferson na partida. O Justin Jefferson com 47 jardas, não teve nenhum alvo no quarto período, e você tem que fazer um plano de jogo sabendo que o adversário vai tentar anular o Justin Jefferson e criar alternativas para isso. E aí sem o Jefferson esse ataque fica manco. Manco, essa é a verdade. E no drive final ali,
O Cousins tentou passe rápido no Hockenson para ele ganhar jardas, uma 4ª para 8. Mas assim, ali a lambança foi antes. Saiu do huddle com 7 segundos, 8 segundos, chegou na linha de scrimmage e não teve tempo de ajuste, não teve tempo de ler nada, sabe? Então assim, os Vikings, aquela coisa de vence por uma posse, vai na emoção, uma hora a moeda ia cair para o outro lado e caiu. E ontem com justiça. Para mim os Giants foram melhores, foram mais intensos. A defesa dos Vikings tem muitos problemas. O Ed Donathan não consegue ajustar essa cobertura, especialmente no meio do campo. Foi o jogo inteiro os Giants fazendo o seguinte: uma rota vertical, 2 jogadores alinhados no mesmo lado, uma rota vertical, uma rota cruzando o campo. O jogador que ia vertical levava o linebacker, sobrava a rota no meio do campo. Se o jogador da rota do meio do campo tivesse um linebacker, ele cruzava, o linebacker ia com ele e o Daniel Jones corria no meio. E os Vikings simplesmente não conseguiram se ajustar, né? O trabalho do Kevin O'Connell merece palmas. São 13 vitórias, ganhou a NFC North, mas precisa fazer esses ajustes para o ano que vem. No saldo geral é muito positivo, tá? E os Giants classificados com muito louvor e muito, sim, na conta do Brian Daboll, muito na conta do Saquon Barkley, mas muito na conta do Daniel Jones. Ah, mas você criticou o Daniel Jones durante 3 anos. Não interessa, eu tenho que falar do momento. Eu não posso ser injusto aqui. O Daniel Jones tá jogando muita bola. Ponto. Ponto. Não tem como. A imagem tá lá o jogo. Eu trabalhei no jogo, o cara foi o melhor jogador em campo. E para fechar o jogo da noite, outro jogo cascudo, Bengals e Ravens. Os Ravens dando muito trabalho para os Bengals. O Tyler Huntley com um jogo bem legal, tá? O J.K. Dobbins aparecendo. Do outro lado, o Jamar Chase como principal destaque. Mas a gente viu um Baltimore Ravens conseguindo, eu estou até pegando aqui umas anotações que eu fiz, conseguindo chegar no Joe Burrow, a linha ofensiva com bastante desfalques dos Bengals, né? Os Bengals não conseguiram correr bem com a bola. Mark Andrews com um grande jogo também. Esse jogo aí foi para o intervalo com vantagem de Baltimore, tá? Depois Cincinnati empatou, virou e Baltimore empatou de novo. E aí a gente viu no finalzinho a jogada que mudou a partida, né? Deixa eu até pegar quanto tempo faltava. Faltavam 11 minutos aqui. Teve touchdown de wide receiver ontem dos Ravens, hein? DeMarcus Robinson. Mas faltavam aí 11 minutos para acabar o jogo. O Tyler Huntley foi estender a bola, né? Pular por cima da pilha para cruzar a goal line. E o Logan Wilson, acho que foi o Logan Wilson, de verdade eu não consigo me lembrar quem foi, deu tapa na bola e o Sam Hubbard, ela caiu no colo do Sam Hubbard, que levou a bola 98 jardas, retornando o fumble, que definiu o jogo, né? Definiu o jogo ali. Depois os Ravens tiveram outras oportunidades, uma última bola, ainda jogaram a bola na end zone. O James Prochet quase pegou a bola num tapinha ali dentro da end zone, mas a vitória ficou com o Cincinnati Bengals, que sofreu mais do que se imaginava. Defensivamente não teve uma grande performance, ofensivamente os desfalques na linha ofensiva contaram muito. E os Ravens têm uma grande defesa no geral, tá? Uma grande defesa em geral, e um ataque que mostrou alguns flashes e provou que com o Lamar Jackson poderia ser melhor do que foi a temporada inteira. Agora vem um drama, o Lamar não renovou ainda seu contrato, o Lamar não viajou com o time para Cincinnati, há declarações de ambas as partes e essa novela vai ser grande. Vamos ver como vai se desenrolar, eu acho que é cedo. Eu não vejo o Lamar saindo de Baltimore, seja Baltimore vai segurar, seja via renovação, seja via franchise tag, de alguma forma vai segurar, mas eu acho que é uma novela que a gente vai ver aí. O clima não anda gostoso. E os Bengals seguem na temporada, é um bom time, mas ontem oscilou mais do que eu imaginava. Obviamente tem méritos de Baltimore nisso. E vamos dar uma olhadinha aqui como é que ficou a tabela para a semana que vem. Eu tenho aqui no meu Zap. Deixa eu ver onde é que tá aqui. No sábado, 6h30 da tarde, Jacksonville Jaguars e Kansas City Chiefs. E às 10h15, New York Giants e Philadelphia Eagles. No domingo, 5 da tarde, Cincinnati Bengals e Buffalo Bills. E 8h30,
É isso, 8h30. Dallas ou Tampa contra San Francisco 49ers. Então já estão basicamente definidos, falta só definir o adversário dos 49ers. Amanhã eu volto falando sobre Dallas Cowboys e Tampa Bay Buccaneers. Valeu, um abraço, até mais e tchau!